Eu acho que não tem nada pior pra uma leitura do que ficar 6 meses esperando pra ler um livro e o livro ser péssimo. Oi, meu nome é Millie e esse aqui é o Ofílias. Esse ano eu tinha como meta tirar finalmente todos os não lidos da minha estante. E o primeiro livro que eu comecei lendo foi Cutelo e Corvo. Esse livro belíssimo, babilônico, abalônico, tudo ônico possível. E assim, eu já adianto pra vocês que talvez essa tenha sido uma experiência não tão boa, não tão legal assim, não sei. Então aviso, se você não leu o livro ainda e você não gosta de spoiler, passa esse vídeo aqui, porque o motivo pelo qual eu não gostei desse livro é um belo de um spoiler, então, a não ser que você não se importe com spoiler ou que você já tenha lido, tenha muito cuidado com esse vídeo. Então, gente, vamos começar pelo básico. Cutelo e Corvo é o primeiro livro da trilogia Morrendo de Amor, da Brian Weaver. Eu não sei se é Weaver ou Weaver, mas enfim, da Brian. E ele tem essa capa, esse estético aqui maravilhoso, esse rosa neon abalônico. Eu não sei se abalônico existe, senão eu acabei de criar, não vou parar de usar. Esse livro aqui ele é muito famoso porque ele não é um romance comum. Ele é um romance entre serial killers que matam outros serial killers e fazem meio que uma competição pra ver quem mata primeiro. É meio que um hobby muito mórbido. Enfim, a premissa é maravilhosa. A história, assim, é super fluida, é super engraçada em alguns momentos. E ela também é muito fácil pra te tirar de uma ressaca literária. Então, se você tá com ressaca literária, independente da minha opinião, lê esse livro aqui, que eu achei ele muito bom pra te tirar da ressaca. O segundo ponto é que eu dei 2,5 estrelas pra esse livro, que é uma nota, assim, bem baixa pra mim. Eu geralmente sempre dou de 4 pra cima. E dar 2,5 pra um livro pra mim é meio decepcionante, ainda mais porque eu gastei dinheiro, tempo na fila da Bienal, muito tempo na fila da Bienal. Mas toda experiência pra mim é válida. A história é entre a Sloane e o Ron. A Sloane é conhecida como a Aranha Tecelã. Esse é o nome dela de serial killer. E aí, o livro já começa com ela caçando um predador sexual. Só que ela acaba entrando numa briga com ele e ele acaba prendendo ela numa jaula. Nisso entra o Rowan. E enfim, ele também tava caçando o mesmo cara. E ele acaba vendo a Sloane lá. E aí, ele faz ela assistir ele matando o cara e depois tira ela da gaiola. E ela fica meio que fascinada, né, com isso. Tipo assim, quem é esse cara? Tipo, ele não achou meio mórbido eu tá vendo aqui matar alguém? Tipo, ele não achou meio mórbido ele matar alguém na minha frente? Tipo, sabe? Eles percebem que são farinha do mesmo saco. E a Sloane percebe que o Ron tem, tipo, uma atração por ela. E aí eles ficam uns anos sem se encontrar. Se eu não me engano, dá um salto muito grande, de uns 4 anos, por aí. Aí, o que acontece? Em algum momento, eles decidem começar uma competição para ver quem mata um serial killer primeiro anualmente. Então, uma vez por ano, o irmão do Ron mandava as coordenadas para eles e quem matasse o serial killer primeiro ganhava um ponto. O primeiro alvo deles convidou eles para um jantar e aí era só a Sloane no momento, só que aí o Ron apareceu e a Sloane ficou tipo, cara, não é possível, tipo, não é possível, ele deve estar me seguindo. E aí eles acabam indo juntos para jantar com esse cara. Só que esse cara era um canibal. E ele era reconhecido de nome de serial killer como canibal de Louisiana. Então, a Sloane e o Ron, eles vão fingir ser um casal. E eles vão jantar com eles e fingir que são super ingênuos. E a Sloane começa a perceber que tem alguma coisa esquisita. Que tem um cara que vai servir a comida que ele não tá batendo muito bem da cabeça. E aí ela percebe que o cara é lobotomizado. E que a comida que ele tava servindo pra eles era de carne humana. E o Rowan comeu essa carne humana pensando que era carne normal. A Sloane vai até a cozinha, vai lá, vê várias coisas bizarras e acaba sentindo uma. Depois de. O cara, né? Ela começa a sentir uma simpatia por esse cara que foi lobotomizado. E ela pede pro Rowan pra contratar esse cara num dos restaurantes dele. Caso eu tenha me perdido aqui, provavelmente eu me perdi, mas o Ron, ele é um chefe de cozinha que tem um restaurante famoso e que inclusive quando se passa o livro, ele começa a ter muito mais sucesso e abrir outras franquias e acho que ganhar inclusive alguns prêmios. E enfim, ele contratou esse cara, que eu não me lembro o nome, acho que é Francis,
e foi lá e ele não fazia nada demais, ele só lavava a louça, fazia as coisas e tudo mais, então o Ron não era muito preocupado assim pela própria segurança dele em relação a esse cara. Aí as coisas foram acontecendo, eles foram se apaixonando. Nisso que eles começaram a morar juntos, o Rowan abriu um restaurante novo, que aí se chamou Cutelo e Corvo, que é o nome do livro. E aí, nisso, uma noite, ele vai e termina com a Sloan fica abaladíssima. E aí ela percebe que isso na verdade não foi um término, mas sim porque o Rowan estava sendo ameaçado de morte e o cara falou que ia matá-la também. Então ele meio que terminou à força, tentando mandar uma mensagem pra ela de que aquilo era uma grande mentira e que tinha alguém no meio deles dois querendo fazer algum mal pra eles dois. E aí adivinha quem é o grande vilão da história? O cara lobotomizado. Só que assim, gente, ai, gente, eu juro pra vocês, tipo, o cara fingiu que era lobotomizado e ninguém percebeu. Tipo, enfim, depois eu dou minha opinião. O plot é que ele queria vingança contra o Ron porque o Ron matou o irmão dele. Pelo menos foi isso que eu entendi. Primeiro ficando com ela e depois matando ela. Esse é o enredo básico do livro. Eu falei uma história específica do jantar porque ela é a mais importante. Mas tiveram outras, assim. Eu acho que a primeira foi de um pervertido sexual, alguma coisa assim, que ele vai e fica olhando as mulheres pela fresta da parede. E aí o Ron fala, tipo, ela é minha. E aí, tipo, um monte de coisa assim, sabe? Tipo, que a pessoa fica, tipo, nossa. Mas enfim. Como eu falei pra vocês, eu achei esse livro muito legal em alguns quesitos, como de fluidez, enfim, eu sou muito apegada a livro fluido, porque se não é fluido, eu não consigo me prender o suficiente pra poder ler. Eu acho que eu peguei um belo de um trauma com o Psicopata Americano, porque esse é o livro mais denso que eu tenho. Esse é o pior livro que eu já li em questão de densidade. E você simplesmente não consegue ler 2 capítulos em uma semana. Você tem que ficar lendo muito devagar, porque o cara fala até o detalhe da listra da blusa. Enfim, é proposital, mas sei lá. Esse é um livro que eu tava muito ansiosa pra ler. Eu fiquei 6 meses esperando pra ler esse livro, porque eu nunca encontrava um momento legal o suficiente. E ele brincar com algumas coisas que são bem sensíveis é um tema um pouco esquisito pra mim, tipo, pra mim são coisas que não cabem ser engraçadas. Eu escrevi no meu caderno de leituras. Acho que eu posso ler aqui pra vocês, né? Vai ficar interessante. Eu botei assim, ó. Achei que a história se perdeu no meio de tanto sexo. Eu gostei tanto deles, mas o livro no geral trouxe situações bem confusas. A competição também meio que se perdeu. A química é muito legal, mas eu não senti uma grande emoção vendo o romance deles. O pulo temporal foi bem confuso também. Eu gostei muito do Rowan, apesar dos pesares. A escrita eu achei bem estranha. O plot do cara lobotomizado eu achei legal, mas meio solto porque eles dão pouquíssimo foco pra ele ao longo da história. Você mal se lembra quem ele é até ele próprio explicar tudo. Também não entendi o propósito das pistas que ela deixava nas cenas do crime das vítimas dela. Tipo, ela fazia para os policiais acharem, mas absolutamente ninguém nunca decifrou. Eu gostei do casal de serial killers justiceiros, e no fim eu só acho que foi uma história mal desenvolvida que podia ter sido muito legal. Também não acho que isso é um livro de dark romance, porque não tem desenvolvimento dark muito legal. Eu achei ele muito divertido de ler, isso é fato, mas a forma como os gatilhos foram representados me incomodou um pouco. Porque quando você lê um dark romance bem escrito, você consegue ver de certa forma que as coisas são escritas sem romantização. Nesse livro, eu senti que ela estava satirizando temas muito sensíveis como canibalismo e lobotomia e induzindo a quase você pensar que são assuntos legais ou até interessantes. Eu, pessoalmente, não curto livros que romantizam esse tipo de coisa e não sei o que dizer da minha experiência de leitura. Eu não quis fazer um detalhamento muito grande da história do livro, porque eu gosto de ter uma experiência própria de leitura sem ter que ficar contando várias coisas que acontecem. Óbvio que não foi nada absurdo como os livros do Rafael Montes, que pra mim me incomodam bastante por alguns aspectos, que inclusive ele já foi cancelado por causa disso, mas enfim, me incomoda que num tempo que tudo é meio
deixado pra lá, esse livro meio que faz exatamente o que a gente espera que ele faça. Que é um livro muito famoso, que não se aprofundou em nada, que não teve um romance tão interessante assim, e focou mais em ser chocante, em botar várias cenas gráficas de sexo e várias cenas gráficas de morte, sendo que eu realmente não entendi o propósito da competição. Sabe, não sei se a competição só foi um meio do Ron se aproximar dela, mas no fim, o tema central, que era eles competirem pra ver quem ia ganhar, meio que ficou de lado. E aí, ele no final nem é abordado direito. Eu acho que ele só larga assim pra, tipo, poder falar: ah, aqui ó, terminamos com a competição. Mas eu fiquei meio decepcionada, porque era pra ser uma história muito boa. E aí, no momento em que chegou a parte do canibalismo e eles brincando que comeram carne humana, eu fiquei tipo. E o negócio do sorvete também, de cookies and cream. Eu achei meio. Não sei dizer. Eu não diria sádico, mas eu não achei nem um pouco engraçado, que eu aposto que era propósito. Não sei, gente. Talvez o livro não tenha sido pra mim, até porque nem toda leitura é pra pessoa. Mas o fato é que eu gostei muito da história, eu só não gostei da forma que foi desenvolvida. Não gostei dessas partes de gatilhos que eu falei pra vocês. Porque não é que eles não devam existir, eles só têm que ser tratados direito. Até porque eu leio bastante dark romance, eu tô acostumada com gatilhos e gatilhos e gatilhos. Mas o fato é que tem coisa que não deve nem ser abordada como sátira, nem. Que não é nem como uma sátira, como uma crítica. É uma sátira como se fosse algo engraçado pra você jogar assim e falar: ah, olha aí, ó, riam, riam. Tipo, olha aqui como eu joguei esse assunto aqui. Tipo, nossa, que diferentona que ela é. Não, eu só achei meio inconveniente. Outra coisa também que eu achei bem mal desenvolvida, que eu vou bater na tecla aqui, que foi o motivo pelo qual eu pensei em desistir do livro, foi o cara lobotomizado. Porque como você não percebe que uma pessoa não tá lobotomizada? Tipo, como? São aspectos, assim, muito. É, são pessoas muito diferentes, né? As pessoas que foram. Que sofreram esse tipo de coisa. E. Do que as pessoas que não sofreram. E sei lá, eu achei muito, tipo. Sei lá, muito apelativo. Tipo, quando você vê Scooby-Doo e aí um cara é passado como coitado, só que na verdade ele é o grande vilão e por trás da máscara tem uma outra pessoa, tipo. Sei lá. Mas enfim. Recomendo esse livro? Não. Se você não quer sair de uma ressaca literária, eu não recomendo esse livro. Se você quer sair de uma ressaca literária, até recomendo esse livro, mas tem outros livros muito melhores por aí. É, se você gosta de romance, tem Ellie Hazelwood, tem vários tipos de romances diferentes pra você ler. Tem vários dark romances também. Eu li um recentemente que é o Mistério dos Corvos, muito bom pra sair da ressaca. Eu quero ler o Êxodos agora, porque uma menina no meu TikTok falou que é muito bom o livro, muito bom. Então eu tô louca pra ler. Ai, gente, eu queria ter gostado dele, de verdade. Porque muita gente fala bem, muita gente tem ele como favorito, mas esse negócio do gatilho realmente me pegou. Tipo, quase me fez dar uma estrela pra esse livro. E tá tudo bem se você não pensa do mesmo jeito, ok? Essa é a minha opinião, é a minha visão, é a minha resenha do livro. Então tá tudo ótimo se você adorou esse livro. Fico feliz pelo menos você tá lendo alguma coisa. Eu tô acabando agora de ler Parte do Seu Mundo, da Abby Jimenez. E eu já adianto pra vocês, eu tô amando. E eu tô na metade do Manual das Donas de Casa Caçadoras de Vampiros. O título já é maravilhoso. Eu venho aqui trazer resenha deles dois pra vocês. E. Acho que eles com certeza estão nos meus favoritos de fevereiro. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte aqui o vídeo, comenta, dá um hype nele, por favor. Eu descobri agora que existe esse tal de hype. Compartilha com seus amigos, se inscreve aqui no canal e fica ligado que daqui a pouco tem muito mais vídeos pra você. Beijo.